O caso de hoje é um daqueles que tem agitado a opinião pública por anos. O caso que eu tô falando é do Puff Daddy. Embora já tenha sido discutido diversas vezes, foi só recentemente que ele atingiu proporções realmente chocantes. À medida que mais detalhes foram surgindo, a história ficou cada vez mais perturbadora, envolvendo várias vítimas e celebridades, algumas como participantes, outras como vítimas. Sendo sincero, não sou muito imerso na cultura do rap americano. Não conheço todos os detalhes ou fofoca envolvendo os envolvidos, mas venho acompanhando o caso de longe apenas pelas manchetes. No entanto, tudo toma uma nova dimensão quando começaram a comparar o caso do Puff Daddy com o do Jeffrey Epstein. Para quem não se lembra, o Epstein foi um magnata preso em 2019 após diversas acusações de tráfico sexuais de menores. Ele era dono de uma ilha isolada onde ocorriam inúmeros abusos. Usando seu jato particular, levava as vítimas até o local, mantendo as operações em segredo por muito tempo. A história dele terminou de forma sombria. Foi preso e pouco tempo depois encontrado morto em sua cela. Oficialmente foi um suicídio, mas a circunstância da morte levantaram suspeitas, tornando o caso ainda mais misterioso. Este vídeo é um resumo para aqueles que estão acompanhando as notícias e ainda estão tentando entender quem é quem, o que é fato comprovado e o que é apenas especulação na internet. Vamos mergulhar nessa história. Sam Coops, mais conhecido como Diddy, é um famoso rapper, produtor musical e empresário americano. Ele nasceu em 4 de novembro de 1969 e hoje em dia ele tem 54 anos. Diddy ficou muito conhecido na música, não só pelas suas próprias canções, mas também por ajudar a produzir grandes hits de outros artistas. Talvez você não se lembre de imediato pelo nome, mas com certeza já ouviu alguma de suas músicas. Ele construiu uma carreira sólida e extremamente respeitado no meio musical. Diddy começou sua trajetória na gravadora Epton Records e após ser apadrinhado por Underhill, fundou sua própria gravadora, a Bad Boys Records. E foi ali que ele descobriu grandes nomes como Big e Mary J. Blige, marcando o início de seu sucesso e fama. No entanto, recentemente seu nome ganhou destaque nas manchetes por motivos mais obscuros. Em 16 de novembro de 2023, sua ex-namorada Cassandra Ventura, com quem ele teve um relacionamento por mais de 10 anos, entrou com um processo contra ele o acusando de abuso físico, emocional e sexual, além de tráfico sexual. Inicialmente, o caso causou grande impacto, já que escândalos envolvendo celebridades são comuns e tendem a desaparecer rapidamente. Mas o processo trouxe à tona declarações perturbadoras que transformaram o caso em algo muito maior. Segundo Cassandra, os abusos começaram em 2005, quando Diddy se tornou controlador. Ela assinou um contrato com a gravadora dele e ao mesmo tempo começaram um relacionamento. No entanto, Diddy passou a querer controlar todos os aspectos da vida dela, além da carreira. O relacionamento deles era instável, com muitas idas e vindas. Durante um dos términos, Cassandra começou a se envolver com o rapper Kid Cudi. Ao descobrir isso, Diddy destruiu o carro de Cudi, jogando um coquetel molotov no veículo, o que mostra até onde ele poderia ir quando contrariado. Com o processo movido por Cassandra contra Diddy já em andamento, ele rapidamente tentou resolver a situação por meio de um acordo. No entanto, o simples fato do caso ter sido aberto foi o suficiente para encorajar outras vítimas a se manifestarem. Novas acusações começaram a surgir não só contra Diddy, mas também contra seu filho. Essas acusações variam desde posse de drogas até tráfico sexual e violência. Isso colocou ainda mais pressão sobre Diddy, ampliando a gravidade das investigações e do impacto do público. Em 25 de março de 2024, após 6 meses de investigação, a polícia realizou uma busca nas propriedades de Diddy em Los Angeles e Miami. As buscas revelaram um esquema criminoso bem maior do que se pensava inicialmente. Em 17 de maio de 2024, um vídeo foi enviado anonimamente à CNN, mostrando Diddy agredindo e puxando Cassandra pelos cabelos em um hotel. Isso tudo aconteceu em 2016. As imagens fortaleceram as investigações, levando à emissão de um mandato de prisão em 17 de setembro de 2024. Diddy foi preso em um hotel onde já estava escondido há semanas e ele sabia que estava prestes para ser preso a qualquer momento. Na sua primeira audiência, ele se declarou inocente, mas enfrenta acusações graves, como conspiração por extorsão, tráfico sexual e fraude e coerção.
Um dos detalhes mais chocantes desse caso envolve as festas chamadas Freak Off que Diddy organizava. Essas festas eram verdadeiras orgias, onde as vítimas eram convencidas a participar com promessa de oportunidade de carreira. No entanto, ao chegarem à festa, elas eram forçadas a participar de atos sexuais por meio de ameaças e drogas. As festas duravam dias, e as mulheres eram constantemente drogadas para manter o controle sobre elas. Diddy, além de organizar, também gravava os eventos sem consentimento das vítimas. Durante as buscas, a polícia encontrou câmeras que eram usadas para filmar essas festas, além de 1.700 frascos de óleo de bebê que servia como lubrificante nos eventos. A equipe de Diddy cuidava de toda a organização, desde o transporte das pessoas até o pagamento e a limpeza, garantindo que tudo funcionasse sem problemas. Esse esquema revelado nas investigações mostra o quão grave a situação é e como Diddy estava envolvido em um sistema organizado de abuso. Você também deve estar se perguntando aí, por que nenhum dos funcionários tentou sair e denunciar o que estava acontecendo? A resposta é que eles também eram ameaçados e coagidos a permanecer no esquema. Diddy não era bobo, ele filmava tudo e usava essas gravações como forma de controle. Se alguém tentasse denunciá-lo, a pessoa sabia que ao cair um, todos cairiam junto, inclusive quem denunciou também cairia. Isso fazia com que todos ficassem em silêncio. Quando Diddy foi preso, seus advogados pediram que ele fosse solto com fiança e cumprisse prisão domiciliar usando monitoramento por GPS. Eles argumentaram que Diddy estava colaborando com as investigações e sugeriram deixar uma mansão avaliada em 50 milhões de dólares como garantia. Basicamente, a defesa dizia que se ele tentasse fugir, o governo poderia ficar com a mansão dele. Além disso, o Diddy entregou o passaporte dele e ele também entregou o passaporte da família dele como garantia que ele não tentasse fugir. No entanto, a promotoria rejeitou o pedido, afirmando que ele era extremamente perigoso e que havia grande chance dele interferir nas investigações. Com muito dinheiro e poder, ele poderia comprar o silêncio de muita gente, além de ser conhecido por sua violência. Ele já havia tentado subornar e coagir funcionários do hotel para apagarem a gravação da câmera de segurança que mencionamos antes. Sabe aquela gravação que eu falei que anonimamente alguém enviou para a CNN? Pois é essa gravação aí que ele estava tentando negociar ali para apagarem. Aquela gravação que ele bateu na esposa dele, que ele puxou o cabelo dela. É essa gravação aí que eu tô falando. Até o momento, apenas o nome de Diddy foi citado oficialmente, mas em diversas fotos e vídeos, outros famosos aparecem, o que faz a internet ir à loucura. Afinal, se Diddy estava envolvido em algo tão grave, quem garantiria que outros artistas também sabiam o que estava acontecendo e talvez até participavam? Além disso, especula-se que alguns dos famosos possam ser vítimas, não apenas cúmplices. Agora, tudo o que eu vou falar a seguir são apenas teoria e especulação. Não há prova suficiente até o momento, então leve tudo com cautela. As autoridades estão investigando o caso e o julgamento ainda está por vir. Não é porque um artista participava das festas de Diddy que significa que ele necessariamente é cúmplice ou participava dos crimes. Diddy organizava várias festas, e nem todas envolviam essa bagunça. Algumas eram eventos comuns. Portanto, é preciso ter muito cuidado antes de tirar conclusões precipitadas. A internet adora teorias, mas é importante não transformar isso em verdades absolutas apenas para ganhar algumas visualizações. Por exemplo, algumas pessoas que estavam presentes nas festas de Diddy afirmam não ter participado diretamente do que acontecia nos Freak Off. O rapper 50 Cent, por exemplo, ele fez uma declaração em agosto e essa declaração que ele fez é muito intrigante. Eu vou falar aqui o que ele falou. Não estou em nenhuma das fitas. Algumas pessoas que estavam lá, elas não falam nada porque elas estavam nas festas e não sabem qual parte de sua experiência está gravada. Então, nesse caso, elas ficam quietas. E parece que sou o único que venho falando sobre isso. Mas há anos digo que tinha algo de errado ali. O Ashton Kutcher também mencionou que tem história sobre as festas de Diddy, mas afirmou que não podia falar sobre elas. O outro rapper, o Ekan Murbley, disse em podcast que foi uma das festas, mas sempre saía cedo. Quando o entrevistador perguntou por que ele saía cedo, ele respondeu que não queria ver o que acontecia depois. Até o LeBron James mencionou em vídeo que as coisas que aconteciam nas festas de Diddy eram muito loucas. O cantor Yushi foi apadrinhado por Diddy no início de sua carreira.
Quando tinha apenas 13 anos, ele se mudou para a casa do rapper para entender como funcionava a vida na indústria musical. Yushi revelou que ficou chocado ao perceber a presença constante de sexo nesse ambiente. Às vezes, ao abrir a porta, ele encontrava várias pessoas envolvidas em relações sexuais, o que foi bastante impactante para um garoto de sua idade. Durante uma entrevista, o apresentador perguntou se Yushi deixaria seus filhos irem à casa de Diddy, e ao que ele respondeu rapidamente foi que não deixaria. Outro cantor que também teve uma experiência na casa de Diddy foi o Justin Bieber. Quando Justin tinha cerca de 15 anos e era orientado por Yushi, Diddy convidou ele para passar 48 horas com Justin. Embora os dois parecessem se divertir, surgiram especulações sobre um possível abuso sexual, mas Justin nunca confirmou nada. Ele apenas expressou sua indignação com as notícias que circularam e comentou que se soubesse de algo na época, não teria trabalhado com Diddy. Os representantes de Justin afirmaram que ele está mal e não deseja falar mais sobre esse assunto. Esse caso é muito sério, e com certeza quem está envolvido vai enfrentar consequências seja judiciais ou em termos de imagem pública. Se ele tivesse realmente sido abusado, provavelmente teria uma postura diferente em suas declarações ou talvez nem fizesse nenhuma. Se houvesse algum abuso, teríamos informações oficiais indicando que ele está participando das investigações ou ajudando de alguma forma. A teoria de que Justin teria sido abusado começou por causa de uma de suas músicas. No clipe, ele aparece sentado à mesa com homens mais velhos ao redor, tentando agradá-lo. Isso fez a internet começar a criar várias teorias. Mas é importante lembrar que tudo isso não passa de especulações e não existe nada confirmando oficialmente. Mas essa teoria faz muito sentido quando você lembra que em 2019, o Justin tinha confirmado que ele estava em depressão e além de estar em depressão, ele estava usando muita droga. Aí que vem. Será que ele estava em depressão foi por causa dos abusos que acontecia com ele na infância? Em um episódio de Keep Up White The Kardashian, a Kourtney comentou sobre uma festa organizada por Diddy, onde segundo ela, metade dos convidados estava sem roupa. Quando perguntaram quem estava presente, ela mencionou nomes incluindo o de Justin Bieber, que na época tinha apenas 20 anos. Outros nomes que surgiram foram o de Jay-Z e Beyoncé, que era bem próximo de Diddy. O que torna isso mais relevante é que Diddy tinha uma sociedade com Jay-Z e com R. Kelly. O R. Kelly foi condenado a 30 anos de prisão por crimes como posse de pornografia infantil, extorsão e tráfico sexual. Falando sobre esse trio, há uma questão curiosa. Em 1991, R. Kelly conheceu e se apaixonou por Ayla, que na época tinha apenas 12 anos, enquanto ele tinha 30 anos. Ele fez ela assinar um contrato falsificando documentos para afirmar que ela tinha 18 anos. Eles se casaram, mas a família dela conseguiu anular o casamento assim que descobriu. Os dois se afastaram e Ayla começou a alavancar sua carreira lançando seu segundo álbum, enquanto R. Kelly continuava a persegui-la e tem que lembrar, Diddy e Jay-Z também estava interessado nela. Em agosto de 2001, Ayla viajou para Bahamas para gravar o clipe de The Rocks The Boat. Tragicamente, ao voltar, o avião em que estava caiu, resultando em sua morte no dia 25 de agosto. A autópsia revelou que o piloto estava sobrecarregado e tinha drogas e álcool no sangue. Curiosamente, Ayla não queria gravar o clipe nas Bahamas, mas o diretor insistiu que fosse. O cantor Lenny Kravitz, ciente da situação, enviou um jatinho para buscar Ayla e sua equipe. No entanto, apenas a equipe foi colocada no avião, enquanto Ayla foi direcionada para um avião mais velho e em péssimas condições. Apesar de ter se recusado a entrar, ela acabou sendo dopada e viajou desacordada. Infelizmente, a investigação não avançou e o caso foi considerado um acidente. Com o passar do tempo, muitas pessoas começaram a suspeitar que Ayla, devido a seu relacionamento com Diddy e sua proximidade com Jay-Z, as pessoas começaram a dizer que ela estava ciente de segredos obscuros que poderia ter levado a tentativas de silenciar ela. Outra morte frequentemente associada a essas teorias é a de Lisa Lopes, conhecida como Left Eye, integrante do grupo TLC. Ela faleceu em um trágico acidente de carro em Honduras, no dia 25 de abril de 2002, quando o veículo que dirigia perdeu o controle e capotou, resultando em sua morte. Pessoas próximas a Lisa relataram que ela parecia pressentir que algo devastador estava para acontecer. Muitos acreditam que Lisa também sabia do segredo de Diddy e planejava denunciá-lo, mas isso permanece apenas como especulação.
Além disso, há uma teoria que liga Diddy à morte de Michael Jackson. Segundo essa teoria, tudo começou quando Michael tinha um contrato com a Sony Music. O dono da gravadora, Tony Mottola, era casado com a Mariah Carey e o relacionamento deles era conturbado. Enquanto isso, Tommy era muito próximo de Diddy e tinha vários negócios com ele. Em 2002, Mike acusou a Sony de reter os direitos autorais de suas músicas e chamou o Tommy de demônio. Pouco tempo depois, ele se viu envolvido em um escândalo de abuso infantil, do qual foi inocentado pois as crianças confessaram que foram pagas ou forçadas a acusá-lo. Essa teoria sugere que Michael sabia que estava sendo perseguido e chegou a mencionar em um áudio que iriam matá-lo e fazer parecer uma overdose de remédios. What's wrong, Michael? I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people that want to get rid of me. They don't want me here anymore. I don't understand. What do you mean? Talk to me. I can't talk about it over the phone. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows, they could shoot me. They could stab me. They could frame me and say I overdosed you with drugs. They can do a lot of things. Who could do these things? It's not the government. It's more than the government. But I don't know, Tita. I don't care. They can take me. I don't even care my life anymore. I just want my children to be okay. My angels. I want them to be safe. Michael. I gotta go. Logo após a morte de Michael Jackson, o chefe do hospital que o atendeu e um dos seus seguranças passaram a trabalhar para o Diddy. Essas teorias ganharam força após a prisão de Diddy e com a conexão revelada na música de She-No e de Jay Cutler que viralizou. Eminem, em seu novo álbum, também menciona processo de agressão envolvendo o Diddy e sugere que ele pode ter tido algum envolvimento na morte de Tupac e do Big. O principal nome acusado pelo assassinato de Tupac em 7 de setembro de 1996 é o Kef D. No caso do Big, rumores indicam que ele estava ciente de alguns crimes de Diddy e pretendia se afastar dele pouco antes de ser assassinado em 6 de março de 1997. Outro nome que surpreendeu a todos é o de Will Smith. O ator Orlando Brown, conhecido pelo papel em Aviões e Rave, foi demitido da Disney após passar por um episódio de surto inesperado, período em que enfrentou prisões e problemas com drogas. Durante esse tempo, ele participou de festa organizada por Diddy e após se recuperar, afirmou que essas festas foram uma das principais causas de seu surto. Orlando afirmou que Will Smith teria abusado dele e de outros menores nessas ocasiões. Na época, pouco se deu atenção nas declarações devido à fase difícil que ele estava enfrentando, mas com todas essas notícias recentes, o público está revisando essas informações. A cantora Jaga Wright, que já fala sobre os crimes de Diddy há algum tempo, afirmou que Will Smith abusou do próprio filho Jaden Smith e que a esposa do ator seria cúmplice nisso. Vale lembrar que Jaden pediu emancipação aos 15 anos e passou por um episódio que a mídia classificou como surto. A ex-mulher de Diddy, a Kim Porter, ela estava escrevendo uma biografia onde supostamente revelaria tudo o que sabia sobre o ex-marido, mas morreu de parada cardíaca em 2018. Kim e seu namorado na época e alguns investigadores do caso estão entre as mortes que muitos relacionam ao nome de Diddy. Outro nome mencionado é o do MC da Leste, que foi morto a tiros em 2013. Embora algumas teorias sugiram que ele foi assassinado por saber demais, a única conexão com o caso é uma música onde ele menciona que Justin Bieber estava beijando o homem negro. Ou seja, não há evidência suficiente para apontar o da Leste como uma possível vítima de Diddy. Com tudo isso, fica difícil não desconfiar, já que muitos nomes importantes estão ligados a Diddy. Porém, por enquanto, tudo não passa de especulação.
Diddy está agora preso no centro de detenção de Nova York e ele está sendo monitorado o tempo todo para garantir sua segurança, evitando que ele tente tirar a própria vida como aconteceu com Epstein. Se aparecer alguma notícia de que Diddy tirou a própria vida, isso pode indicar que a situação é mais complicada do que parece. Quando as coisas se acalmarem, vou trazer um vídeo explicando o que realmente aconteceu e o que é só boato. A área de comentários está aberta para discussões, mas lembre-se, ao ver informações que parecem exageradas, pesquise de onde elas vêm. Muitas coisas sobre esse caso estão aparecendo sem nenhuma base. Rapaziada, clica aqui nesse card aqui, ó, você vai adorar esse vídeo, eu recomendo muito você assistir esse vídeo. Se inscreva aqui no canal e comenta aqui nos comentários o que você acha dessa polêmica aí do Diddy. Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião sobre esse caso.